Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos companheiros aqui presentes, bom dia a quem nos acompanha de casa. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Hoje nós vamos continuar dali do Assim Seja. Nós estávamos analisando o Pai Nosso, ficou faltando só o item 7. Mas nós vamos ler para a abertura da nossa aula de hoje. Seguindo adiante do Assim Seja, começa as reuniões espíritas, o item 4. Nós vamos ler o primeiro parágrafo do item 5, tá? Que é o prefácio, e número 5, prefácio, só o primeiro parágrafo, para a abertura da nossa aula. Vamos, Guilherme, pode ler. Para estarmos reunidos em nome de Jesus, não basta nos reunirmos fisicamente. É preciso que o façamos espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Só então, Jesus ou os espíritos puros que o representam estarão presentes à reunião. Querido Jesus, estamos, Senhor, reunidos em Teu nome para estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho, Senhor. Por isso nós te pedimos as Tuas bênçãos para cada um de nós, para que possamos cada vez mais ampliar o nosso entendimento com relação aos Teus ensinamentos e aos ensinamentos dos Espíritos que compõem o nosso Evangelho. Então, Senhor, em Teu nome, em nome desses Espíritos amorosos, em nome dos Espíritos queridos que trabalham incansavelmente aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, nós pedimos permissão e a Deus nosso Pai para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos para Assim Seja. 28, capítulo 28, o item 7. Pode ler, Guilherme. Que seja do vosso agrado, Senhor, que nossos desejos se realizem. Mas nós nos curvamos diante da vossa infinita sabedoria sobre todas as coisas que não conseguimos compreender. Seja feita a vossa vontade e não a nossa, porque é só quereis o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. O que nos é útil. Então, se a gente sabe que Deus é bom, é Pai, amoroso, justo, suas leis são boas, não tem por que a gente não seguir, né? E ele diz aqui, olha, o que quer dizer o assim seja? Né? Que muitos irmãos falam amém. O que quer dizer amém? É assim seja, né? Que seja da vontade de Deus e não a nossa, né? Então ele diz que seja de vosso agrado que nossos desejos se realizem. Nossos desejos vão se realizar se for do agrado de Deus, ou seja, se ele achar que está no momento de realizar esses desejos. Deus sabe o momento, né? E que seja feita a vossa vontade e não a nossa. O tempo todo nós estamos lembrando que o Pai Nosso diz isso para nós, né? Se a gente sabe que Ele só quer o nosso bem, então que seja feita a vontade dEle. Meu Deus, nós vos dirigimos esta prece por nós mesmos, por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e por nossos inimigos, por todos aqueles que solicitam a nossa assistência. Nossa assistência. Então, olha só que interessante. As pessoas, em geral, dizem isso, né? Ah, reza por mim, reza um Pai Nosso por mim. É isso mesmo, podemos rezar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é a prece completa que Jesus nos deixou. Você está deixando bem claro aqui. Essa prece nós fazemos por nós mesmos, por todas as almas sofredoras. Quando a gente sabe que uma pessoa que desencarnou em grande sofrimento, ou uma pessoa que está encarnada, que está em grande sofrimento, é uma alma sofredora. Então, pelos encarnados e pelos desencarnados. Pelos nossos amigos, né? Quando um amigo nosso faz um aniversário, a gente não precisa orar só quando ele está doente, né? Mas ele faz um aniversário, está longe de mim, eu não posso abraçá-lo, eu posso rezar um Pai Nosso e pedir a Deus por aquele espírito, por aquele amigo, né? E pelos nossos inimigos, por todos aqueles que solicitam a nossa assistência, que a gente possa colaborar.
suplicamos a vossa misericórdia e a vossa bênção para todos nós. Para todos nós. Aí ele coloca uma nota aqui, né? Aqui podem ser feitos os agradecimentos a Deus, os pedidos por nós mesmos, pelos outros, e manda que a gente vai ver adiante os itens 26 e 27. Bom, é o seguinte, nós vamos analisar esses itens aqui do capítulo 28, que são essa coletânea de preces. Eu não sei se eu falei semana passada, nós vamos analisar os prefácios. As preces ficam por nossa conta, não é? Eu não falei? Então, esse prefácio aqui do item 5, das reuniões espíritas, nós vamos analisar ele todo, ele é grande e vale muito a pena. Depois tem a prece, que é no item 6, que nós vamos dar uma ligeira passada na prece, porque vale muito a pena para nós que somos médiuns, né? Então, vamos ver o prefácio, o item 5. Para estarmos reunidos em nome de Jesus, não basta nos reunirmos fisicamente. É preciso que o façamos espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Só então Jesus, ou os espíritos puros que o representam, estarão presentes à reunião. Então, não adianta você ter assim uma casa cheia, se não estiverem todos reunidos pelo pensamento com a mesma intenção, não é? Às vezes, num grupo menor, mais coeso, está todo mundo com o mesmo objetivo ali. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aqui estão com o seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que os faria serem reconhecidos, caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados forem os espíritos na hierarquia espiritual, maior o seu poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade, pelo qual podem estar em vários lugares simultaneamente, sendo necessário apenas que enviem raio de seus pensamentos a cada um desses lugares. Então ele diz aqui, olha, quanto mais elevados forem os espíritos na hierarquia espiritual. Outro dia teve uma palestra nossa que uma das perguntas aqui era essa: existe hierarquia entre os espíritos? Existe. É uma hierarquia moral, né? Nós aqui como encarnados, a hierarquia é material, é pelos títulos que tem, pelos diplomas que tem, não é? Lá não, é hierarquia moral, completamente moral. Então, por isso que ela tem um valor tão grande, né? E quanto mais a hierarquia moral, maior o seu poder de irradiação. E aí ele fala, é assim que eles possuem o dom da ubiquidade. Então, nós aqui podemos fazer uma prece pedindo o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, o pessoal lá em Bento Ribeiro pode fazer, o pessoal lá em Nova Iguaçu pode fazer, e o Dr. Bezerra vai atender dentro da possibilidade. Por quê? Porque ele também tem a falange de espíritos que trabalham com ele. Então, ficam todos encarregados de distribuir dentro das necessidades de cada um, certo? Então, vamos lá. Com a afirmativa que fez, Jesus quis demonstrar o efeito da união e da fraternidade. O que pode atraí-lo não é o maior ou menor número de pessoas reunidas, porquanto, em um lugar de 2 ou 3, ele poderia ter dito 10 ou 20. Mas o sentimento de caridade que os anima reciprocamente, e para isso 2 pessoas é o suficiente. Isso. E como ele fala aqui, porque no item 4, né? Eu acho que nós nem demos o item 4, acho que nós demos uma puladinha, né? Em qualquer lugar em que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu ali estou no meio delas, reunidos em nome dele, com o pensamento voltado para ele, né? E é isso que ele está dizendo aqui, né? Ele poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente, e para isso 2 pessoas é o suficiente. No entanto, vamos lá, ele continua. No entanto, se essas 2 pessoas oram separadas, ainda que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, principalmente se não estão movidas por um sentimento de benevolência mútua. Por isso que é importante, né? Quando a gente está aqui na casa, nós fazemos a nossa prece, é importante que a pessoa que está fazendo a direção faça uma prece que todos possam acompanhar. Se for na casa da gente, no culto do lar,
se tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no culto, que seja uma prece que sirva para os 2 ou 3. Agora, quando a gente está sozinho, a nossa prece é particular. Aí a gente vai pedir o que a gente vai pedir, vai agradecer pelo que recebeu, aí é só nosso. Mas se tiver 2 ou mais pessoas, a prece tem que ser comum, que sirva para todos, né? Se não se veem com bons olhos, mas com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem em um impulso comum de simpatia. Nesse caso, então, elas não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus é apenas o pretexto da reunião e não a verdadeira causa. Então, a gente tem que... manda ver o item 9, no capítulo anterior, é quando fala de pedir e obtereis a transmissão do pensamento. O pensamento é muito importante, não é? Então, pode acontecer de uma pessoa ir a uma casa religiosa, porque ela foi convidada, chega lá, ela ouve uma coisa que ela não acredita, que ela não se agrada, mas que ela não tenha nenhum pensamento negativo naquele momento. Ela tenha o cuidado de se precaver. Se a pessoa que está lá na oratória falando alguma coisa que eu não acredito, que não me agrada, mas eu então peço a Jesus que proteja aquela pessoa, que ela possa ser bem compreendida, que ela possa ser bem intuída. A oração sempre é muito importante. Eu não posso ficar aqui dizendo assim, não acredito em nada que está falando. Por isso que eu não gosto de vir aqui. Isso não é o correto. Isso não pode ser feito, né? Nós temos que ter um pensamento de entendimento. Cada um, porque às vezes você é convidada para ir numa casa religiosa que não é da sua religião. Então, às vezes vai dizer uma coisa que você não concorda muito com aquilo, mas que não possamos emitir nenhum pensamento negativo com relação àquela pessoa que está falando, né? Isso, porém, não significa que Jesus fique surdo à voz de uma só pessoa. Está vendo? Ele fala, onde houver 2 ou mais pessoas. Ele está se referindo a essa qualidade da prece que é feita entre 2 ou mais pessoas. Mas ele está dizendo, olha, ele não fica surdo à voz de uma pessoa. Então, a gente pode fazer, se a família não concorda com o culto no lar, a gente pode fazer sozinho. A gente se recolhe para um cantinho e faz seu culto no lar. Quando a gente faz a nossa prece quando acorda, quando vai dormir, antes de resolver algum negócio, que a gente pede auxílio a Deus que nos ajude, né? Aos bons espíritos que nos acompanham, nós estamos sozinhos. Então, ele está dizendo aqui, ele ouve, claro que ele ouve. Muita gente, quando vê essa passagem aqui de Mateus, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou, muita gente diz, escuta, se for uma pessoa só, ele não vai estar? Então, Kardec está falando aqui, olha, ele não fica surdo à voz de uma só pessoa. Se ele não disse, eu atenderei a todo aquele que me chamar, é porque, antes de tudo, Jesus exige o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está em grupo do que quando se está em isolamento. E porque todo sentimento pessoal o afasta. Já falamos bastante sobre isso, né? A pessoa que diz assim, eu não preciso de ninguém, eu vivo sozinha, não preciso de ninguém. Isso é um absurdo, né? Todos nós estamos vestidos porque alguém fez, alguém confeccionou, né? A gente se alimenta porque alguém plantou, alguém colheu. Então, se a gente pensar, a gente depende muito uns dos outros. Ninguém pode viver sozinho. Então, o que ele está falando aqui é isso, né? Ele está se referindo quando se está em grupo, porque em isolamento, o que acontece com a pessoa que diz, eu não preciso de ninguém? Ela só pensa nela, ela é egoísta, né? Então ele está falando aqui, é um sentimento pessoal. O sentimento pessoal, os bons espíritos não se aproximam, porque a pessoa está agindo egoisticamente. Daí se conclui que em uma assembleia numerosa, se apenas 2 ou 3 pessoas se unem de coração num sentimento de verdadeira caridade, enquanto que os outros se isolam e se concentram em pensamentos egoístas e mundanos, Jesus estará com os primeiros e não com os outros. Não são, portanto, as palavras ditas simultaneamente, os cânticos ou os atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão dos pensamentos, de acordo com o espírito de caridade personificado nele. Isso.
Aí o capítulo 10, itens 7 e 8, e o capítulo 27, itens 2 e 4. Capítulo 10, que são os misericordiosos, e o capítulo 27, 2 a 4, é a qualidade da prece, que nós já estudamos no capítulo 27, né? Esse deve ser... Esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas onde, sinceramente, se deseja a ajuda dos bons espíritos. Isso aí. Então, olha só, como eu falei, nós não vamos falar não vamos analisar as preces, mas essa prece aqui do item 6, ela é para o início de uma reunião, mas ela diz coisas assim muito interessantes que vale muito a pena a gente dar uma repassada rápida nessa prece, tá certo? No terceiro parágrafo, do item 6, ele diz assim: bons espíritos que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, livrai-nos de qualquer pensamento de egoísmo, de orgulho, de ciúme, de inveja. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência, para que os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos... Olha só, é uma prece que se está fazendo para o início de uma reunião. Então, ele está pedindo para que os bons espíritos venham nos instruir e nos tornem dóceis aos conselhos que nós vamos ouvir ali, né? Então, fazei, enfim, que pelos sentimentos de que nos achemos possuídos, reconheçamos a vossa salutar influência. Agora, esse parágrafo que é muito importante. Dai aos médiuns que forem encarregados por vós de nos transmitirem os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e a gravidade do ato que vão realizar, a fim de que eles o façam com o fervor e recolhimentos necessários. Gente, isso é de uma seriedade, é de uma responsabilidade. Todo médium deveria ter isso aqui à mão, pegar um pedacinho assim, colar na cabeceira da cama, para dar uma olhadinha. Olha só, dai aos médiuns que forem encarregados por vós, está falando para Jesus, que forem encarregados por vós, de nos transmitirem os vossos ensinamentos, dai a eles a consciência da santidade do mandato. O que é o mandato? O trabalho de médium. É o trabalho de médium. Eu tenho o hábito de dizer que o médium, ele tem que ter coragem para ler essa prece. Porque aqui ele está se colocando está apontando a responsabilidade, que é muito grande. Exatamente. Aliás, em qualquer trabalho da nossa vida, como a gente aprende no capítulo 17, seja o menor trabalho da sua casa, varrer a casa, você tem que varrer da melhor forma possível, da melhor maneira, indo lá nos cantinhos e limpando. O trabalho tem sempre que ser muito bem feito, né? Isso em qualquer situação. Mas o trabalho do médium é de uma responsabilidade fora do comum, porque ele diz que é a santidade do mandato. Então, se o médium está trabalhando como médium, seja dando passe no salão, seja no trabalho da cura, seja o médium dando mensagem, é um mandato que tem uma santidade, porque é pela ordem do Cristo, né? Olha só. A santidade do mandato que lhes é confiado e a gravidade do ato que vão realizar. Eu não saio da minha casa sem fazer. Exatamente. Olha só, a gravidade do ato. O que é a gravidade? É a importância. É a importância do ato que a gente vai realizar. Quantas pessoas a gente ouve que diz assim: eu não estava me sentindo bem, aí minha amiga que é espírita disse assim: vai ali no centro, toma um passe. Quer dizer, a pessoa acredita que tomando um passe ela vai melhorar.
né? Olha a gravidade do trabalho do médium que vai fazer isso, que vai praticar o ato do passe. Então, esse parágrafo é importantíssimo. Diz assim, ó, a fim de que eles, os médiuns, o façam com fervor, quer dizer, que eles tenham fé, que eles acreditem naquilo que eles estão fazendo, que aquele gestual na hora do passe, né? O gestual, aquilo não é de qualquer maneira, não é porque o Newton ensinou que tem que fazer assim, aquilo tem uma importância fora do comum. O fervor e o recolhimento necessários. Eu não posso dar o passe pensando em outra coisa. Certa vez eu fui, há muitos anos, antes de eu ser espírita, eu fui numa casa, eu não sei se aquilo é uma religião, se é uma seita, e que a pessoa disse, você vai tomar um passe. Eu aceitei. A pessoa estava me dando passe, chegou uma pessoa e disse assim, você vem à reunião amanhã das 2 horas? 2 horas eu não posso, eu só posso às 3. Aí eu, que isso? Está me dando passe, combinando a reunião com a outra? Quer dizer, o pensamento dela, ela não estava ligada em Jesus, ela não estava ligada nos bons espíritos, nada. Era um gestual mecânico ali, não é? Me pergunta se eu voltei lá. Não podia. Aí, dona Gracilde, existem coisas que devem ser lembradas sempre que a gente desperta, né? Para que elas se tornem, para que a fé se torne um hábito. E isso é um deles. É um deles. Né? É muito importante. O médium, ele precisa despertar com esse sentimento, né? Da responsabilidade que ele tem em relação à sua própria vida e àqueles a quem ele vai prestar um bem. Né? Porque a pessoa está confiante naquele trabalho, está confiante que aquele fluido vai me fazer um bem enorme. Eu estou confiante naquilo. Se você vem sem confiança, e se o médium dá o passe distraído, pensando o que ele vai fazer daqui a meia hora, então é uma perda de tempo, e nós não estamos aqui para perder tempo, né? O tempo é precioso. Então é isso que eu queria mostrar. Nós não vamos analisar as preces, mas como essa prece falava diretamente para os médiuns, é bom que a gente saiba disso, e é bom que a gente guarde isso. E que a gente lembre que todo médium deveria ler, muito especialmente, esse parágrafo aqui que diz, olha, dai aos médiuns que forem encarregados por vós de nos transmitirem os vossos ensinamentos, está falando com Jesus, dai a eles a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e mostrai a eles a gravidade do ato que vão realizar, a fim de que eles o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Isso é importantíssimo, né? Bom, então vamos lá. Vamos para o item 8. Está falando só de médium até agora. Vamos ver o item 8. Para os médiuns. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e eles profetizarão. Atos 2, 17 e 18. Isso. Então, olha só. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores. Então, todos nós podemos ser servidores do Cristo. Mas isso aqui está voltado para os médiuns. O médium tem que trabalhar, como nós lemos lá, com o fervor e fazer o recolhimento necessário. O médium não pode ir de manhã para a praia, sair da praia, vai para um lugar qualquer, come lá um sanduíche, não sei de quê, né? Toma um banho, escova o dente e vem para trabalhar. Não é assim. O dia do trabalho do médium, para dar passe, é um dia de recolhimento. É claro que se a pessoa tem um trabalho remunerado, se ela tem a sua casa para tomar conta, ela tem que ter a sua vida normal. Mas ela não pode brigar com ninguém, ela não pode discutir com ninguém, ela não pode ter nenhum pensamento atravessado naquele dia.
É um dia que ela vai trabalhar mediunicamente e ela tem que estar cercada de bons espíritos. Senão, os espíritos inferiores vêm e buzinam uma coisa errada no ouvido da pessoa. E é isso que a gente não pode permitir, né? O médium tem que se conscientizar disso, porque o mandato dele tem santidade. Por isso que esse parágrafo, vocês deviam pegar assim um lápis, assim, passar em volta desse parágrafo, porque ele é de uma extrema importância. Então, Jesus diz aqui, ó, nesses dias espalhar do Espírito dele. Jesus tem um manancial de virtude, de coisas boas. Eu vou espalhar do meu Espírito sobre os meus servidores. Quem são os servidores do Cristo? Aqueles que seguem Ele, né? Aqueles que estudam os ensinamentos dEle e que o amam acima de tudo, né? Então, vamos ver o... Hein? E a generosidade dEle, que Ele vai fazer, mas você tem que ser seguidor dEle, ser um servidor dEle. Vamos ver o prefácio, número 9. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e que a voz dos Espíritos penetrasse em toda parte, para que cada um desses homens pudesse adquirir a prova da imortalidade. Olha só, Ele quis que a luz dele se fizesse para todos os homens. Por isso que nós dizemos, todos nós temos mediunidade. Uns têm a mediunidade ostensiva, né? Ela tem aquela possibilidade de incorporação, e outros não. Mas todos nós temos intuições, todos nós temos sonhos, todos nós temos consciência que nos aponta o que devemos fazer e o que não devemos fazer, né? Isso aí. Então, todos nós temos essa possibilidade de ajudar o próximo, de ajudar aqueles que estão mais perto de nós, ou que esteja mais distante, através do nosso pensamento, através de uma prece, mas todos nós podemos fazer alguma coisa. É com esse objetivo que os Espíritos se manifestam atualmente sobre todos os pontos da Terra, e a mediunidade, que desponta entre as pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre homens e mulheres, entre crianças e velhos, é uma prova da realização dos tempos preditos por Jesus. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem os olhos do corpo, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele fez o seu olhar penetrar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Que interessante a comparação que ele faz aqui, né? Com o telescópio, ele fez o seu olhar penetrar na profundeza do espaço, né? O telescópio você vê lá as estrelas, né? A lua, tá? E com o microscópio ele descobriu o mundo dos infinitamente pequenos, né? O médico fica ali no microscópio para ver a célula, se está doente, se não está, como é que está, né? Mas ele deu ao homem os olhos do corpo, ele deu os sentidos, que são instrumentos especiais. Então nós temos olhos que nós temos que ver, nós temos ouvidos que tem que aprender a ouvir, e nos deu inteligência para a gente selecionar se o que eu ouvi é bom, eu devo seguir, ou se aquilo que eu ouvi é bobagem, eu tenho que abandonar. Não é isso? E nos deu os sentidos, né? Nos deu tato, audição, visão, paladar. Botou um instrumento completo aqui para a gente, né? Quando o instrumento não está completo, certamente você está passando por alguma prova, por alguma expiação, aí tem um instrumento que não está funcionando, né? Para penetrar no mundo invisível, Deus deu ao homem a mediunidade. Mediunidade. Os médios são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou, falando mais claramente, são as vozes materiais pelas quais os espíritos se exprimem, para se tornarem compreensíveis aos homens. Exatamente, porque o médium que tem a mediunidade ostensiva, ele ouve, né? Ele escreve. Quem não tem, como é o meu caso, eu tenho que ver, se a Carmen escrever, mediunicamente, eu vou ler o que a Carmen escreveu. Se a Dilane escrever, eu vou ler. Mas eu não tenho essa mediunidade ostensiva, eu não tenho isso, né? Mas a gente ora
pede a Deus que nos ajude, pede aos bons espíritos que nos acompanhem e a gente é premiado, a gente é presenteado de acordo com o fervor, com a vontade que você esteja agindo naquele momento, né? Então ele diz aqui que os médiuns são os intérpretes, são as vozes materiais pelas quais os espíritos se exprimem para se tornarem compreensíveis aos homens. Então Deus permite que médiuns possam escrever, possam ouvir e escrever ou falar, para que ajudem a outros que não tenham a mediunidade a esse ponto, né? A missão dos médios... Não. Os espíritos vêm instruindo, não? Faltou um pedacinho, né? Desculpa. A missão dos médiuns é santa, porquanto ela tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Novamente, olha, eu já ia pular um pedaço tão importante, hein? A missão dos médiuns é santa. Ali nós lemos anteriormente que o mandato do médium tem santidade. Tudo isso é responsabilidade. Tudo isso é responsabilidade muito grande. Então vamos lá. Os espíritos vêm instruir os homens sobre suas vidas futuras, a fim de encaminhá-las para o caminho do bem, não para poupá-los do trabalho material que devem realizar na terra, para o seu adiantamento, e não para favorecer a sua ambição e a sua cupidez. É disso que os médios devem se conscientizar, para não fazerem mau uso da sua faculdade. Aquele que compreende a gravidade e a seriedade do mandato de que está investido, sabe cumpri-lo religiosamente. Sua consciência o reprovaria, como por um ato sacrílego, se ele fizesse de uma faculdade que lhe foi dada com um objetivo muito sério e que o coloca em relação com seres além-túmulo, um divertimento e uma distração para si ou para os outros. Olha só. Tudo bem aí? Tá? Então vamos lá. Ele diz assim, olha, tá falando, isso aqui tudo é para os médiuns, hein? Aquele que compreende a gravidade e a seriedade do mandato que lhe é investido, né? A sua consciência o reprovaria se ele fizesse disso um divertimento ou uma distração para ele e para os outros. Então, hoje a gente não vê mais tanto isso, mas antigamente tinha isso, né? Principalmente entre os jovens, né? Os jovens se reuniam, davam as mãos e botavam os copos em cima da mesa, a ver se os copos andavam. Isso era uma brincadeira e poderia levar a uma situação difícil, porque a gente sabe, estamos estudando para nos aproximarmos de espíritos superiores. Mas quem está com a cabecinha voando, quais são os espíritos que se aproximam? Os inferiores, os mais imperfeitos do que nós somos imperfeitos ainda. Se nós fôssemos perfeitos, não estávamos aqui no planeta Terra, né? Mas quando a cabeça não está funcionando bem, aqueles amiguinhos lá, destruidores, brincalhões, se aproximam para fazer graça com a gente. Então, que tenhamos muito cuidado com isso, né? Então, vamos lá. Como intérprete dos ensinamentos dos espíritos, os médios devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se realiza na Terra. Gente, isso é demais. Os médiuns têm um papel importante na transformação moral que se realiza na Terra. Olha, se todos os médiuns se conscientizassem disso, ninguém mais ia dar soco na mesa, ninguém mais ia arrastar a cadeira, ninguém mais ia gritar com o outro, não é? É verdade. Impressionante isso. Não, nenhuma daquelas confusões. Nem inveja, nem ciúme, nem fofoca, nem orgulho, nada disso. Os serviços que podem prestar são proporcionais à boa direção que dão à sua faculdade, porque aqueles que estão no mau caminho são mais nocivos que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que causam, eles retardam, quando não impedem, mais de uma conversão.
Eis porque terão que prestar contas do uso que fizeram de uma faculdade que lhes foi dada para o bem dos seus semelhantes. Olha só, vai ter que prestar contas dessa faculdade. Uma vez, há muitos anos, eu comentei lá no Leão Denis assim, poxa, eu lamento tanto, que eu já fiz tanto curso, estudo tanto, eu não sinto um arrepio. Aí uma médium falou assim, não pense que nós somos premiados e você não. Não pense isso. Cada um que veio com uma determinada missão, né? Então ele fala aqui, olha, eis porque terão que prestar conta do uso que fizeram de uma faculdade que lhes foi dada para o bem dos seus semelhantes. Então, no momento em que ele dá o passe, seja o passe aqui no salão, seja o passe de cura, no momento em que ele conversa através da mediunidade dele, ele conversa com o espírito que se apresenta, e são espíritos sofredores que se apresentam na mesa mediúnica, né? Ele tem um papel importantíssimo ali. E ele fala uma coisa interessante, olha só. O médium, pelas más impressões que causam, eles retardam, quando não impedem, mais de uma conversão. Ou seja, a pessoa vem para a casa espírita, aí a gente fala assim, olha, quem precisar de um atendimento, quem achar que precisa tomar um passo de cura, permaneça no mesmo lugar, que ao final da reunião, o médium da casa irá conversar. Aí a pessoa fica ali sentada. Aí você chega para conversar, tudo bem com você? É a primeira vez que você vem? É a primeira vez que eu venho. Eu estou com problemas assim, 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 assado. Se a pessoa que está fazendo assistência não tiver a paciência de ouvir a história da pessoa, você tem que dispor de tempo para ouvir o que a pessoa... Porque ela está ali achando que ela vai ser atendida. Então, nós temos que atender aquela pessoa. Aí a gente indica para o passe de cura. Nem sempre a gente indica. Nem sempre eu indico. Eu indico que ela venha mais vezes, que ela faça os cursos da casa, que ela estude a doutrina espírita, que ela crie o hábito da oração, que às vezes a pessoa não tem. Eu pergunto assim, quantas vezes você reza por dia? Ah, tem dias que eu nem rezo, mas tem que rezar. Você tem que fazer a sua ponte com Jesus, com os bons espíritos, tem que construir essa ponte. Eu não posso viver isolada dos bons espíritos, eu não posso viver só do meu ladinho, não. Então, cada vez que eu faço uma prece, eu estou me ligando aos bons espíritos, eu estou me ligando a Jesus, a Maria, a Deus, ao espírito que vocês quiserem. Cada um tem a sua afinidade, não é? Então, e depois disso você encaminha, se ela precisar, para o passe de cura. Aí ela vai para o passe de cura achando que ela vai melhorar da situação dela, muito especialmente com a situação emocional. Lá eles dizem, não abandone o médico. Se você está num psiquiatra, continue. Está no neurologista, continue. Se é criança e está no pediatra, continue. Porque nós somos corpo e espírito. O corpo tem que ser tratado pelo médico. O que nós vamos tratar ali é o espírito, é a emoção. Vamos começar a organizar os nossos pensamentos, até para a gente entender e aceitar melhor a situação problemática da quem está passando fisicamente, não é? Quando você está com uma dor, mas você está calmo, está respirando fundo, já tomou seus remedinhos, já fez sua oração, aquela dor fica mais amena. Agora, se você está com uma dor de cabeça e você soca a mesa, eu não sei porque que hoje eu estou assim, daí você cai, tropeça, machuca o pé, machuca o dedão, acontece uma opção de coisa seguida, porque você está descontrolado, né? Nós temos que nos controlar. O trabalho da cura é para isso, é para nos equilibrar e para a gente entender. Muitas vezes estamos passando por aquilo porque estamos resgatando dívida, né? Mas para entender que eu estou resgatando dívida, eu tenho que estudar a doutrina espírita. Não adianta eu vir aqui, a gente aconselhar o passo de cura, a pessoa toma o passo de cura, senta ali um pouquinho e vai embora para casa. Na outra semana vem, toma o passo de cura, senta ali e vai embora para casa. Não faz a parte dela, não lê um evangelho, não faz um curso, não pega um livro dos espíritos para ler. Aí diz, está muito difícil, não estou entendendo nada. E vem fazer curso. Aqui tem livros dos espíritos, uma opção de vezes, tem uma opção de curso de evangelho. É só escolher o dia e o horário, que é para a gente se conhecer e para a gente se entender. Quando eu começo a me entender, eu começo a entender o meu próximo também, né? E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, vamos lá. O médium
que deseja continuar a receber a assistência dos bons espíritos, deve trabalhar para o seu próprio aperfeiçoamento. Aquele que quer ver a sua faculdade crescer e se desenvolver deve evoluir moralmente e abster-se de tudo o que poderia afastá-lo do seu objetivo providencial. Porque se Deus está utilizando aquela criatura como médium, se Deus está utilizando ela, ela tem que procurar evoluir moralmente. Os hábitos, vocabulário ruim, maneiras ásperas de lidar com as coisas, de bater com as coisas, em casa bate com gaveta, chega aqui, arrasta a cadeira com força, são hábitos que a gente tem que ir mudando. O Espírito Baltazar bota sempre no final da mensagem dele: somos severos. Os bons espíritos não gostam de quem fala alto, de quem dá gargalhada alta, de quem espirra como se estivesse lá no meio do quintal, né? Isso eu digo. Eu dizia para os meus alunos, quando espirrava: você não está no quintal da sua casa, está dentro da sala de aula. Então vamos espirrar com educação, vamos tossir com educação. Vocês já pensaram? Acontece às vezes aqui, o bom da casa espírita é o silêncio, né? Que em outras religiões não tem tanto silêncio, mas o bom daqui é o silêncio. Aí de repente eu vejo a pessoa dá uma tossida, até o orador se dá uma tremida aqui também, porque interrompe. Isso é pior ainda, porque o orador vai dizer assim: eu estou falando de uma maneira que está dando sono, não é? Não é isso? Não, é o saco plástico é um problema sério. Não sei quem foi que inventou o saco plástico. Você está concentrado no telefone. O telefone, tudo atrapalha, não é? Tudo atrapalha. Então a gente tem que se precaver das coisas, né? O esquecimento, A sacola plástica, o espirro, a tosse. Tocou. É rebelde. Até o celular é rebelde. Vamos lá. Se os bons espíritos algumas vezes se utilizam de instrumentos imperfeitos, é para lhe dar bons conselhos e tratar de encaminhá-los para o bem. Mas se eles encontram corações endurecidos, e se os seus conselhos não são escutados, eles se retiram, e os maus têm então o caminho livre. Olha só, olha como é que Deus é bom. Se os bons espíritos se utilizam de instrumentos imperfeitos, quem são os instrumentos imperfeitos? O médium é um instrumento imperfeito, não tem muita educação, né? Não tem muita sensibilidade para com o próximo, tem lá os defeitinhos dele. Se os bons espíritos se utilizam de instrumentos imperfeitos, é para lhes dar bons conselhos e tratar de encaminhá-los para o bem. Porque aí aquela pessoa que é médium, que tem uma mediunidade mais ostensiva, ela lê o que nós estamos estudando hoje, ela diz: gente, eu tenho que mudar, eu não posso mais ir para a festa rave, né? Eu não posso mais sambar no bloco de carnaval. Tem uma série de coisas que a gente tem que ir se abstendo, não é? Ninguém está falando aqui que é um horror quem brinca carnaval, não é isso. Mas se ele é médium, ele tem responsabilidades. E essa compreensão, ela vem com tanta naturalidade que deixa de ser um esforço, né? Fora do comum, Não é uma proibição, é a conscientização. É a conscientização. Exatamente. É a conscientização. E ele diz aqui, olha: e se os seus conselhos não são escutados, os conselhos dos bons espíritos, eles se retiram. Ou seja, se o médium continua imperfeito, dizendo assim: eu sou médium quando eu estou lá no CEAP, eu fora de lá não sou. Lá de lá eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer. Eles se retiram. Os bons espíritos se retiram. E os maus espíritos, então, têm um caminho livre. Olha que coisa, né? Porque os maus espíritos, os bem
rebeldes, eles ficam assim, aquele ali é médium. Ele é médio, ele tem facilidade. Já que aquele bom largou ele, porque ele é desobediente, ele é rebelde, então eu vou me aproximar. Aí vem e se aproxima. E aí a pessoa está obsessiva, ela começa a ter atitudes agressivas. Foi por isso, porque ela tinha uma mediunidade e ela, por mau comportamento, os bons espíritos deixam, eles se afastam um pouquinho. Porque a pessoa está aprendendo que não pode fazer aquilo e ela continua. Então, eles fazem isso. A experiência prova que, entre aqueles que não tiram bom proveito dos conselhos que recebem dos espíritos, as comunicações, depois de terem algum brilho durante certo tempo, pouco a pouco vão se degenerando e acabam caindo em erros, nas palavras vazias ou no ridículo, sinal evidente do afastamento dos bons espíritos. Nós temos na história da doutrina espírita médiuns que escreveram até livros, mas depois, pelo mau comportamento, os bons espíritos foram abandonando, eles foram perdendo a credibilidade. Tivemos médiuns que cobravam pelas obras que faziam, cobravam muito caro pelos livros que escreviam, eles foram sendo largados de mão. Quer dizer, perderam aquele brilho por não terem valorizado corretamente a sua mediunidade. Obter a assistência dos bons espíritos é afastar os espíritos levianos e mentirosos. E afastar. Esse deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade que nada produz de bom e que pode se tornar prejudicial àquele que a possui, porquanto pode se transformar em obsessão perigosa. Uma obsessão perigosa, foi o que nós falamos, né? O médium não teve a responsabilidade que devia ter. O médium que compreende seu dever, em vez de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, pois que ela pode lhe ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Então, o médium que compreende o seu dever, porque ele tem uma faculdade que lhe pode ser retirada. É como nós estudamos sobre a fortuna, né? A fortuna ela é um empréstimo, o dinheiro é um empréstimo, que ele pode ser retirado, se não for bem utilizado, principalmente se não for bem utilizado. Ele pode ser retirado, a pessoa diz, pô, estava ganhando tão bem, de repente, perdi o emprego, perdi meu salário. Não é isso? Assim é a mediunidade. Porque ela não lhe pertence, ela é concedida. Então, ela pode ser retirada. A lei do uso está tanto para a carne quanto para o espírito. Exatamente. Né? Se as suas comunicações merecem elogios, ele não se envaidece com isso, pois sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal. Agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por seu intermédio. Interessante isso, né? Se suas comunicações merecem elogios, ele não pode se envaidecer. Então, realmente a gente não deve chegar para o médium e dizer, nossa, que a sua mensagem hoje foi maravilhosa, porque ele foi um instrumento, né? E porque, de repente, pode se envaidecer. Acontece, aqui nem tanto que a nossa casa ainda não está tão cheia, mas em outras casas mais cheias, os médiuns têm que mudar a posição. Por exemplo, o médium que senta aqui, em geral, dá passe desse lado, que senta ali, mas tem pessoas que só querem tomar passe com aquele determinado médium, sabe? Então, acontecia muito isso na obra social que eu trabalhava, e dizia assim para mim, Gracilde, hoje eu só quero tomar passe hoje com a dona Carmen, tá? Eu dizia, Carmen, você hoje não vai dar passe ali, você vai dar passe aqui. Para não criar esse... Não tem nada a ver isso. O médium trabalha igualmente e eu que estou recebendo passe, eu estou em prece, né? Eu estou em prece. Então, independe do médium. O médium tem a responsabilidade dele, mas quem toma o passe tem a responsabilidade dele também, e muito grande, né? Se dão lugar a críticas, ele não se ofende, porque elas não são obra do seu próprio espírito. Reconhece que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias
para se opor à intervenção dos maus espíritos. Essa é a razão porque procura adquirir essas qualidades e pede, por intermédio da prece, a força que lhe falta para alcançá-las. Esse parágrafo também é muito importante, Muito bom, né? Muito importante. Isso devia mesmo. Vou até falar com o Newton no COMP, ele dar uma repassada nisso aqui, né? Olha, o item 10 é a prece, que nós não vamos ver. Nós temos aqui 5 minutinhos. Vamos para o item 2, preces por si mesmo, aos anjos guardiães. 12. O 2, não, o item 2 Aos anjos guardiães aos anjos guardiães e aos espíritos, protetores. protetores. Não sei se vai dar tempo da gente ler o prefácio, que ele é bem grande, né? Mas a gente vai começando. Tá. Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sob a sua proteção. Ele cumpre conosco a missão de um pai junto ao seu filho, ou seja, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso por entre as provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando fracassamos. Olha só, questão 489 do Livro dos Espíritos em diante, tá? Que vai falar sobre os anjos guardiães. Então, o anjo guardião, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai aprender isso bem, né? Quem já viu, sabe. E são espíritos designados por Deus para protegerem, ampararem, seguirem outros espíritos. Então, o anjo guardião, o meu anjo guardião não é só meu. Ele pode ser meu, pode ser do Guilherme, pode ser da Carmen, pode ser da Luciana. Entendeu? Assim como um pai pode ter meia dúzia de filhos, imagina um anjo guardião, que é um espírito superior. Ele pode ter muitos afilhados, né? Muitos. Então, é isso aí. E ele se sente feliz quando correspondemos aos seus cuidados. E eles sofrem quando fracassamos, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, tem aqueles momentos em que a gente dá uma queda na vida da gente, na parte moral, emocional, e eles sofrem com isso, não interferem, porque eles deixam que a nossa consciência fale, né? E todos nós temos a consciência, então eles deixam que a gente faça. Mas se a gente pede, que a gente tem que lembrar sempre nas nossas orações que nós temos um anjo de guarda junto de nós. Eu acho que é a questão 459, né, Livro dos Espíritos, que fala isso, né? Que nós deveríamos sempre lembrar que temos um anjo de guarda, que foi designado por Deus para ficar junto de nós. É Ele que nos acompanha nas nossas idas e vindas. Então, que a gente sempre peça a Ele que nos ajude sempre. E temos que ter a humildade de pedir. Pedir é um gesto de humildade. Tem gente que diz, para que eu vou pedir? Porque eles sabem que eu estou precisando. Temos que pedir, né? É um gesto de humildade. Aí, o que ele fala aí, ó? Seu nome? Seu nome pouco importa, porque ele pode ter um nome que não é conhecido na Terra. Tem gente que vai a centro espírita para saber o nome do anjo da guarda, para saber o nome do seu guia espiritual. Aí diz assim para mim, sabia que meu guia espiritual é oriental? Sim. Meus parabéns, e daí? Tem gente que acha que isso é um motivo de satisfação e de orgulho. Tem gente que quer saber o nome. Está dizendo aqui, ó, seu nome pouco importa. Você vê que nós temos tantas mensagens aqui no Evangelho, um espírito protetor, um guia protetor. Não bota o nome. Não é importante isso, né? Eles não estão preocupados em dizer o nome. Então, nós o invocamos como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sintamos simpatia. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que pelo fato de serem menos elevados, não são menos bondosos ou menos benevolentes. São espíritos de parentes, de amigos e, algumas vezes, de pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eles nos assistem com os seus conselhos e, frequentemente, com a sua intervenção nas ações que praticamos na nossa vida. Ele está falando aqui que a gente lembre que nós nunca estamos sós. Nós temos uma rede de espíritos que nos protegem. É uma rede de proteção. Então, ele está se referindo aqui aos espíritos protetores, que podem ser espíritos de parentes, pode ser espíritos de pessoas com quem tivemos afinidade em outra encarnação, e não nessa, mas que pela afinidade, pela satisfação de estar junto, estão ali junto de nós, nos protegendo.
Vamos ver o parágrafo seguinte. Os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e de tendências. Tais espíritos podem ser bons ou maus, pois depende do tipo de inclinações, boas ou más, que os atraíram para nós. Então, nessa rede de espíritos protetores, tem os espíritos simpáticos, mas é aquele negócio, né? Tem pessoas, você chega numa roda de pessoas, você simpatiza com algumas pessoas e com outras você fica, até às vezes pelas atitudes dela, você fica meio de pé atrás, você não se aproxima tanto. Então, quem se aproxima de nós são os espíritos simpáticos. Se eu não tenho um comportamento correto, quem é que vai simpatizar comigo? Quem também não tem comportamento correto, né? Então, os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus, dependendo de como eu ajo, né? O que eu atraio? Eu atraio espíritos bons ou atraio espíritos imperfeitos, maus, piores do que eu, né? Isso depende muito. Por isso que nós, no Pai Nosso, a gente pede, não nos deixe cair em tentação. Na tentação das más palavras, dos maus pensamentos, das más atitudes, não é? Olha só, nós vamos parar aqui, porque daqui a pouco o Newton está chegando aí para dar aula dele. Então, olha só, na semana que vem, a gente pode dar uma ligeira repassada nesse início de prefácio, porque essa questão da rede de proteção é muito importante. Nós vamos ver lá adiante que nós vamos chamar mais atenção ainda sobre isso, né? Semana que vem é dia 1, né? Né? Porque hoje é 24? Dia 1º. Né? Dia 1º, 1/10, não é isso? Isso. Oi. Isso, vou. Vamos dar uma repassada rápida e aí a gente continua aqui, certo? Então, vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Nós agradecemos muito, querido Jesus, por iniciarmos tão bem o nosso domingo. Agradecemos por ter nos intuído estar aqui na nossa casa espírita, estudando o Evangelho, estudando os ensinamentos desses espíritos amigos, refletindo, Senhor, sobre a nossa conduta do nosso dia a dia, que é tão importante isso para cada um de nós. Nós reconhecemos, Senhor, que o estudo de hoje foi muito importante, porque relembrou a nossa seriedade, a nossa responsabilidade com relação aos ensinos que recebemos, que possamos, Senhor, colocá-los em prática, que possamos, Senhor, ser exemplos para o nosso próximo, seja ele quem for. Ajuda-nos, Senhor, a compreender cada vez mais e melhor os teus ensinos e os ensinos dos bons espíritos. Dá-nos, Senhor, um dia de muita paz, de muita serenidade, que nada, Senhor, nada possa interferir no sentimento de calma e de equilíbrio que estamos sentindo nesse instante. Então, Jesus, com nosso coração muito agradecido pela oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita, nós pedimos a tua permissão, a permissão desses espíritos bondosos e a permissão de Deus, nosso Pai, para encerrarmos esse momento de estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.